Eu acho uma cafonice esse negócio de mosaico. Acho uma breguice sem parar. Eita! Seu coração bairrista, assim como o meu coração também é bairrista para as equipes daqui do Pará, não deixa você cego. Assim como a mim também. Mas existe uma diferença. A gente precisa respeitar os outros. Aí você pensa que acabou? Remo e Paysandu não se comparam aos clubes daqui de Goiânia. Peraí, meu amigo, aí você tá começando a falar besteira. Goiás e Vila tem torcidas mais fanáticas, mais apaixonadas e que encheria o estádio do que as duas de Belém do Pará. Você ainda não conhece a força da dupla Repá? Fique tranquilo. Campeonato Brasileiro tá chegando e aí você vai saber muito bem do que eu tô falando. É, rapaz, ainda teremos muitos capítulos dessa rivalidade entre futebol goiano e paraense. Pra mim não tem comparação entre a paixão do goiano com o paraense. Eu quero que você opine aqui embaixo no chat. Nunca apaguei comentário aqui no Aparecida TV Web. O espaço é livre para você em qualquer parte do Brasil e do mundo. Vamos aqui destrinchando mais desse imbróglio. Olha só o comentarista Jean Lopes, da Rádio Band News Goiânia. Nós já vimos clássicos aqui no futebol goiano, entre Goiás e Vila Nova, com 60 mil pessoas em amistoso numa quarta-feira à noite. 65 mil pessoas, 1977, amistoso, estreia do Tuíra no Vila Nova, deu um jogo de 1-1, foram quase 70 mil pessoas presentes, 65 mil pagantes. Então, Goiás e Vila, principalmente, o Atlético um pouco menos, correndo atrás, mas Goiás e Vila tem torcidas mais fanáticas, mais apaixonadas e que encheria o estádio do que as duas de Belém do Pará. Remo e Paysandu não se comparam aos clubes daqui de Goiânia. Goiás, Vila e Atlético são muito maiores que eles, principalmente o Goiás, que disputou mais de 40 anos de Série A, batendo de chinelo nos maiores clubes do futebol brasileiro, já disputou Libertadores, vice-campeã da Copa Sul-Americana. Então são clubes muito maiores, com torcidas gigantescas. Os paraenses não ficaram quietinhos, calados. Olha só o Ronaldo Santos, do RS Live. Sinceramente, olha, eu não entendo por que esse despeito pro Repá. O que o Repá fez de maldade no último domingo? Sabe, o Repá não tem culpa de ter ganhado protagonismo. E aliás, não é de agora não, tá? Esse protagonismo em relação a outros tantos clássicos que acontecem no futebol. Vide Goiás e Vila Nova, Goiás Atlético Goianiense, Atlético Goianiense Vila Nova, Atlético Goianiense Goiás, enfim. Sinceramente, eu não entendo o porquê desse despeito. O porquê dessa situação. A declaração do jornalista aqui, da Band News lá de Goiânia, só mostra o quanto que a gente aqui, quanto futebol, incomoda. E olha que a gente não tá lá em cima. Imagina se a gente estivesse numa posição melhor no ranking. Imagina se a gente estivesse numa Série A com os dois, com o Remo e Paysandu. Imagina. De verdade, eu acho que cada clássico tem a sua peculiaridade. E não existem comparações. Agora, dizer que o clássico entre Remo e Paysandu não tem força? Peraí, meu amigo, aí você tá começando a falar besteira. A falar muita besteira. E eu compreendo. Eu acredito que você ainda não pisou aqui em Belém. Ou se pisou, não conheceu de verdade o que é o futebol aqui no Pará. Eu sei. O seu coração bairrista, assim como o meu coração também é bairrista para as equipes daqui do Pará, não deixa você cego. Assim como a mim também. Mas existe uma diferença. A gente precisa
respeitar os outros, respeitar as outras culturas, respeitar os outros clubes, respeitar os outros clássicos. Eu aposto de verdade que tem tanto clássico por aí que é até melhor que os clássicos aí de Goiânia. E eu não falo de comparação, eu falo de torcida. Porque de verdade, não tem, aqui no Brasil pelo menos, não tem uma energia tão surreal como é a do Repá. E isso não sou eu que falo. São todos os jornalistas que vieram pra cá, que conheceram o que é o clássico e que sabem muito bem do que eu estou falando. De que o clássico Repá aqui é uma outra coisa, é uma coisa diferente, uma coisa que só sabe de fato quem tá aqui e que sente o que é um Repá. Agora eu não vou aceitar que alguém venha e queira falar mal, que alguém venha querer diminuir esse clássico aqui. Como eu falei, a gente não tem culpa se os clássicos de Goiânia são aquele clássico estilo arroz insosso, sabe? Aquele clássico, aquele caldo de feijão ralo, sabe? Não tem graça, sabe? A gente não tem culpa. Repá, meu amigo, Repá é loucura. Repá é o caos consciente. E Repá é essa festa que você mesmo viu. Eu acho uma cafonice esse negócio de mosaico. Acho uma breguice sem parar. Isso tomou conta do futebol brasileiro. Uma invenção de alemão, de dinamarquês, daquele povo lá da Europa. Eu gosto das bandeiras, das bandeirolas, de papel picado, serpentina. E é muito mais bonito, muito mais vibrante do que esses mosaicos cafonas que abrem no começo do jogo, depois ficam fechados e aí a graça vai embora. Antes de falar qualquer coisa, meu amigo, respeite. Respeite. Porque de verdade, ninguém tá desmerecendo aqui os outros clássicos. A gente só tá valorizando o que é nosso e valorizando o quanto que esse clássico foi muito foda de assistir. De verdade. E eu volto a dizer, a gente não tem culpa se os clássicos de Goiânia não possuem a mesma força que os clássicos aqui do Pará. E assim, além do mais, eu não preciso forçar muito a memória aqui para lembrar que Remo e Paysandu já estão há bastante tempo no cenário nacional. É bem verdade que por vezes estavam numa Série C, por vezes estavam numa Série D, por vezes não estavam configurando nas competições nacionais, mas agora os dois estão na Série B. E Remo e Paysandu vão enfrentar as equipes de Goiás hoje, nesse ano, melhor dizendo. Então, meu amigo, se você ainda não conhece a força da dupla Repá, fique tranquilo, o Campeonato Brasileiro está chegando. E aí você vai saber muito bem do que eu tô falando. Ah, mas vai saber. Vai. Não subestime a força das torcidas de Remo e Paysandu. E tenha respeito. Tenha respeito pelo torcedor paraense. Tenha respeito pelo clássico Repá, o clássico mais disputado do mundo, o clássico que ainda possibilita a divisão 50-50 nas arquibancadas, que possibilita essa festa aí que você viu e que eu sei que no fundo, você também deve ter achado muito bonito. Lembra do Thiago Menezes? Fenômeno. Que é a torcida paraense, né? O que a torcida do Pará mais uma vez fez nesse final de semana foram cenas assim que ensinam como torcer para todo o Brasil e também para nós aqui do futebol goiano. Eu já acompanhei vários clássicos entre Vila Nova e Goiás. Mais de 40 mil pessoas. Torcedor esmeraldino com saudade do Serra Dourada. Vila Nova e Atlético, tanto faz aqui no futebol goiano. Nas arquibancadas do estádio Serra Dourada, encontramos torcedores de todas as partes do país. Mas tenho vontade, confesso, de
conhecer de perto, acompanhando no Mangueirão um repá. Rapaz, lá é sensacional.